no livro de Josué, no capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do verso de número 16. Eu creio que o Senhor fará coisas tremendas no meio do seu povo, porque o Senhor tem feito coisas tremendas no meio do seu povo, mas eu acredito que Ele separou o culto de hoje, que é o culto dedicado às primícias, para fazer um grande concerto, para trazer uma grande cura e para nos mostrar uma grande revelação que nos trará uma nova unção para nós darmos um passo a mais rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Então, antes de lermos o texto, eu gostaria que você que já encontrou a sua Bíblia, fechasse os teus olhos e entrasse na presença do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo graça e favor para que você compreenda a sua santa palavra naquilo que Ele quer lhe comunicar. Entre na presença do Senhor e diga: Espírito Santo, eu estou aqui porque a tua palavra será lida, e quando a tua palavra é aberta e lida, o Senhor verdadeiramente fala, e eu tomo posse da palavra, porque eu creio que uma unção nova para realizar algo novo para nós, mas que está no teu coração desde a eternidade a meu respeito. Eu preciso de graça, eu preciso de perdão. Se eu tenho te entristecido, que o Senhor venha colocar o teu sangue sobre os meus pecados, falhas, iniquidades e transgressão, mas que não me deixe fora, meu Senhor, deste momento. Fala: Senhor Jesus, visita esta igreja, visita a mim como pessoa, visita a igreja como parte do seu corpo, como povo, como arraial santo, sagrado e separado para o Senhor, e tenha compaixão de nós, venha nos mostrar, meu Deus, aquilo que precisa ser consertado dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, meu Deus, porque hoje é o dia que muralhas vão cair, hoje é o dia, meu Deus, em que o Senhor voltará a ir adiante dos teus filhos, meu Deus, porque tudo aquilo que foi profetizado, que foi entendido, que foi revelado pela tua palavra, vai acontecer, e nós não abrimos mão disso. Então, meu Deus, abre-nos a luz e seja bondoso para conosco, em nome de Jesus. Josué, capítulo 6, a partir do verso, vamos ler 16, assim. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor nos entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ao contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na dela, com
todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram prata, ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo, porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Você pode se sentar. Então, esta foi uma vitória que o povo de Deus literalmente ganhou no grito. As muralhas de Jericó, que eram impossíveis de serem derrubadas pelas armas daquela época, uma cidade que era uma fortaleza, se impunha como uma fortaleza tão grande e que parecia que ninguém era capaz de penetrar sem que os habitantes abrissem os portões daquela cidade. Só que aquela cidade estava como a primeira cidade na rota das conquistas que Deus tinha prometido ao seu povo. Quando Deus envia Moisés ao Egito para de lá tirar o povo do Senhor, Moisés entrega para o povo o destino aonde os levaria. Ele descreve como seria a terra que emana leite e mel, e eles tinham, foi dado a eles no decorrer da sua caminhada, todas as cidades, todas as terras que eles conquistariam. Aqui, o Moisés, servo do Senhor, já era morto, e sobre o comando, a liderança de Josué, o povo de Deus pisaria na primeira cidade que representava o primeiro espaço, a primeira terra, o primeiro solo que Deus havia dado como promessa ao seu povo. Era uma cidade com fortalezas, com muros muito grandes, né? Então, humanamente falando, não seria possível o exército de Israel sequer transpor aquelas muralhas, né? E no versículo 16 diz que a sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. Então, quando o povo gritou sob o comando de Josué, que Deus havia lhe entregado aquela cidade, as muralhas de Jericó elas ruíram e elas foram ao chão. Contudo, assim que eles entraram naquela cidade, eles receberam a instrução de destruir tudo que havia lá dentro. O verso 18 diz assim, o 17: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Aí o 19: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O verso 20 diz: toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e
deverão ser levados para o seu tesouro. Entenda, Israel conhecia a lei da guerra, estavam acostumados a guerrear. E a lei da guerra diz o seguinte: quando um povo entra em guerra contra outro povo, o povo que ganhou a guerra, ele tem o direito de ficar com os despojos, com os bens, o que é valioso, o que é precioso, que pertencia ao povo que foi conquistado. Estes chamados despojos de guerra era direito de quem ganhava a guerra. Mas na cidade de Jericó, que é a primeira cidade conquistada pelo povo de Deus, sob o comando de Deus, como realização, materialização, cumprimento das promessas de Deus para aquele povo, Deus deu uma instrução diferente para o Josué. Ele disse: vocês vão entrar e vocês vão matar todo mundo, desde os humanos até os animais, e vocês vão destruir tudo que existe lá dentro. Mas acontece que toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro, esses serão sagrados e esses pertencem ao Senhor, e esses precisam ser levados para o tesouro do Senhor. Então a primeira coisa que eu queria trabalhar aqui é que quando nós aceitamos Jesus, um novo ciclo de vida, ele tem que começar em nós. O nosso ser, o nosso espírito, ele tem que começar a funcionar sobre uma nova ordem. Deus arrancou o povo do Egito e levou o povo para conquistar toda uma região, não era uma cidade. Jericó foi apenas a primeira. Mas como primeira cidade, então ficou sendo o primeiro marco de retorno, que aquele povo deveria voltar aos princípios que eles já conheciam, mas que eles haviam abandonado. Quando você vai estudar a história bíblica, existe um historiador chamado Flávio Josefo, e o Flávio Josefo, em uma das suas obras, ele diz a respeito desse texto, que o povo de Israel, aqui na tomada de Jericó, já conhecia o princípio das primícias. Flávio José faz essa afirmação. Mas dentro do texto, nós encontramos alguns elementos que nos mostram que, embora a palavra primícia não apareça aqui nesse texto, mas as instruções recebidas pelo povo nesse texto remonta ao retorno do vigor da lei da primícia no meio do povo de Deus. Porque, sendo a primeira cidade a ser conquistada na rota de conquista da terra da promessa, sendo essa cidade consagrada à maldição, e a palavra que aparece aqui é Xerém, oferta destinada para ser destruída. Então, nada daquela cidade poderia ser aproveitado, mas Deus escolheu e separou uma parte para ser consagrada para Ele. Então, os despojos de guerra, que seriam o direito do povo de Deus, não ficariam com o povo de Deus, mas antes teriam que ser levados para os celeiros do Senhor. Teriam que ser levados para pertencer ao Senhor. Então, esta instrução de guerra, ela remonta que, em primeiro lugar, na vida do servo e na vida da serva de Deus, na vida do povo do Senhor, precisa o primeiro ser oferecido para Deus. Deus, ele precisa vir em primeiro lugar. Não é uma lei que trata apenas de oferta, mas é uma lei que trata de existência. A gente precisa entender que só vai existir aquele que reconhece o lugar que é só de Deus. E o lugar que é de Deus é o primeiro lugar. O primeiro e o melhor, ele pertence a Deus. No comentário do historiador Flávio José, interessante, né? A história explica o texto sagrado. O José fala o seguinte: que o povo teria que levar, que eles sabiam disso, que o povo teria que levar os despojos de guerra
terra, o ouro, a prata, para o tesouro do Senhor, como um reconhecimento do trabalho que o Senhor havia prestado para eles. Aqui entra a principal diferença. As muralhas não caíram porque o povo era forte. As muralhas não caíram porque o povo tinha poder. As muralhas não caíram porque elas cairiam de qualquer forma. As muralhas só caíram porque Deus ordenou ao povo que glorificasse o seu nome. E quando o povo de Deus começou a glorificar e ordenar, aquelas muralhas, elas foram para o chão. Então quem derruba aquelas muralhas não é o povo, mas sim o Senhor. E a terra não seria dada para Deus, a terra seria dada para o povo, mas na terra que o Senhor entrega para o seu povo, aquele povo teria que retomar a lei das primícias, a lei que oferta para Deus o primeiro lugar, a fim de trazer honra ao nome do Senhor. Pastora Cris, por que a senhora acredita que o povo de Jericó já conhecia aqueles princípios, o princípio de primícias? Porque o princípio de primícias, ele aparece a primeira vez na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Quando tem a narrativa das ofertas oferecidas a Deus por Caim e por Abel. E quando Abel leva para Deus a sua oferta, a oferta do seu rebanho, ele leva para Deus os primeiros e os melhores frutos. E Deus, ele recebe a oferta do Abel. Depois de uns tempos, né, e a Bíblia não diz depois de quanto tempo, mas, ou seja, primeiro o Caim, ele faz a sua colheita, né? No caso, o Caim, ele era um agricultor, a sua colheita não era cria de animal, mas sim o fruto da terra, ele era um agricultor. Ele primeiro colhe, ele primeiro usufrui da sua colheita, e depois de um tempo, ele separa uma parte e ele leva para Deus. E Deus, ele deixa muito claro que ele tinha rejeitado a oferta de Caim, mas ele tinha aceitado a oferta de Abel. Aí alguém diz assim, né, eu já ouvi muitas teologias a esse respeito, né, e algumas explicações que Abel, ele cuidava de animais, né, ele cuidava de um rebanho, então a oferta de Abel era uma oferta que tinha sangue, apontando para Jesus, né, que morreria por nós, e a oferta do Caim não, era uma oferta de cereal, uma oferta que veio da terra. Então, o que Deus quer dizer é que a salvação não é pelas obras, que não existe uma participação nossa, mas isso não é verdade. A única coisa que é operado em nosso favor, sem que nós tivéssemos nenhuma participação, é a salvação, é a nossa entrada no reino de Deus. E isso foi realizado por Cristo Jesus em nosso favor, e nós somos agentes completamente passivos, nós recebemos a salvação de Deus. Não existe nenhuma obra, não existe nada que nós pudéssemos fazer para ajudar no processo da nossa salvação. Tanto é que salvo é todo aquele que acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e confessa-o como Senhor. Então, não importa, né? O profeta Isaías diz ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ou negros como a noite, né? Há perdão para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, desde que essa pessoa acredita no que foi feito por ela, por Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Mas a questão, o motivo, né, da rejeição de Deus pela oferta do Caim, não é a oferta em si, mas o coração do ofertante. Mas, porque o Caim, o Abel, oferece para Deus o primeiro. O que acontece? Os animais do Abel não cria, ele vai lá, pega a primeira cria, ele não pega para ele não come, ele não vende, né? Ele não coloca para multiplicar, ele vai lá e
Deus, porque ele reconhecia que se ele podia ter um rebanho, se ele tinha saúde para trabalhar, se ele podia abrir os olhos todos os dias, e isto era o favor de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus estava junto com ele. Então por isso Deus deveria ser honrado em primeiro lugar. Deus era a razão final da vida do Abel. E o Caim, ele sabia, porque se você ler o texto, o próprio Deus fala com Caim: o Caim, se você proceder corretamente, você também não será aceito. Então a questão entre o Caim e o Abel não é a origem, é a natureza da oferta, mas o coração do ofertante. Deus recebeu o Abel e ele recebeu a oferta do Abel. Deus rejeitou o Caim e ele também rejeitou a oferta do Caim. Por quê? Porque no coração do Caim, Deus não foi honrado. No coração do Caim, não foi dado para Deus o primeiro lugar. Então, a lei das primícias é uma lei que governa o povo de Deus. A lei da primícia é uma lei que tem que governar a minha vida. É uma lei que tem que governar o meu ser. Quem aceita Jesus precisa entender que tudo que acontece na sua vida, o primeiro lugar de honra, ele tem que ser ofertado a Deus. E quando esta oferta a Deus ela é negligenciada, ela traz uma grande contaminação, tanto para a pessoa, como para a família da pessoa, e se for membro de uma igreja, para uma igreja. Pastora Cris, o que a senhora está falando? Nada. Nós estamos falando o que a palavra de Deus fala, né? A segunda cidade a ser conquistada pelo povo de Deus foi a cidade de Ai, que ao contrário de Jericó, era uma cidade muito pequena. Era uma cidade que não oferecia nenhum risco. Inclusive o Josué, ele manda para conquistar Ai apenas uma parte do seu exército. Ele falou assim: não, eu não preciso cansar o exército todo, eu posso mandar uma parte só desse exército e nós vamos vencer na cidade de Ai. Lá em Josué, no capítulo 7, a partir do verso de número 10, diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você aí está prostrado, né? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. O 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, foge deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O que aconteceu, né? Um moço chamado Acã, ele se agradou de uma capa e se agradou de alguns utensílios, e ele resolveu agir sozinho, escondido do Josué, escondido de todo o exército. Ele lançou mão desses objetos, ele levou e ele colocou debaixo da sua tenda. E quando o exército de Israel foi guerrear contra Ai, esse exército sofreu uma derrota esmagadora. Eles voltaram para casa afugentados. Foi uma derrota tão grande que todo o exército se tornou prostrado. Até o próprio Josué, ele se prostrou e desanimou. Entenda, ninguém sabia. Só um fez. Ninguém sabia. E a derrota, ela acometeu a todos. Porque foi violado um princípio, uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus e que Deus não permite que se toque nela. Quando você observa esta lei, você vence o
Aí o Josué, ele se prostrou, ele falou com Deus, e Deus disse para ele a razão da sua derrota. E no verso de número 20 diz assim: Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Ou seja, quando você lança a mão da honra que é de Deus, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender o princípio das primícias, porque fala assim: pastora, mas esses textos não estão todos no Velho Testamento. Vou pedir para a Bia, projeta para mim Romanos 11, 16. Não. Você vai encontrar lá no livro de Atos, capítulo 2, inclusive o Espírito Santo, ele desceu, ele batizou a igreja no final da festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50, porque lá em Levítico, no capítulo 23, dos versos 10 ao 20, o Senhor manda que começa a colheita quando eles colhessem os primeiros feixes. Eles deveriam levar até o sacerdote. Dali se passaria 50 dias, né? São 7 sábados, de 7 semanas, de 7 dias. Que vai dar, ao final, 49 dias. No 50º dia, que seria 50 dias, a festa da colheita seria encerrada. E o encerramento da festa da colheita, que seria nesses 50 dias, que é a festa de Pentecostes, ela é uma festa que não acontecia no sábado, que é o dia sagrado para o judeu. Ela acontecia no domingo, né? Porque o domingo é um dia simbólico. É o dia em que Jesus Cristo ele ressuscita. O domingo é o dia em que a nossa vida ela começa diante do Senhor. O dia em que nós podemos chegar diante do nosso Deus. É uma nova era, a vida eterna, ela começa para o cristão num dia de domingo, que é o dia em que o Espírito Santo desce, é o dia para nos habitar, é o dia que Jesus Cristo ressuscita ao 3º dia, e este dia é um dia simbólico. Ele acontece quando uma pessoa é capaz de reconhecer que ela era uma escrava do pecado, destinada à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então a vida dela se resumiria a trabalho, sofrimento, morte e separação de Deus no final. E através da cruz, o Senhor nos dá a oportunidade de construir aqui na terra as bases de uma vida com obras que não se queimam quando passadas pelo fogo e que se estendem por toda a eternidade. É para a sua eternidade começar aqui na terra. É para você viver aqui na terra na presença do Altíssimo. É para a igreja colocar Deus em primeiro lugar e viver este princípio com consciência e prestando atenção para ver se ele está sendo observado. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 16, diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o sal. Então, ou seja, o que é que o princípio da primícia faz? Quando você leva o primeiro para Deus, a fim de trazer honra ao nome do Senhor, todo o resto que fica para você, Deus torna abençoado e santificado. Você passa a vencer todas as guerras. Amém. Você passa a ter o direito de guardar os despojos de todas as guerras que você vencer. E eu acho essas imagens muito interessantes. Porque quando Jesus disse, né, que ninguém consegue entrar na casa do valente
pegar o que lhe pertence, se primeiro não amarrar aquele valente. Jesus fala de uma capacidade que é dada para nós de amarrar o diabo e tomar do diabo tudo que é nosso e está nas mãos dele. Porque na cruz do Calvário, Jesus desarmou o diabo, tirou a proteção do diabo e nos deu a unção de amarrar ele e pegar na mão dele tudo aquilo que nos pertence. E quando você lê Efésios 6:10, o apóstolo Paulo mandando que a igreja se revista de toda a armadura espiritual, aí você entende que antes da cruz, o inferno estava armado, com o direito de segurar tudo aquilo que é seu, e o diabo ficava com absolutamente tudo, e a tua alma receberia a mesma condenação que ele, indo parar no mesmo lugar que foi preparado para ele, para Satanás e seus demônios. E quando você é salvo por Jesus Cristo, você é revestido de uma armadura, então você fica revestido, armado, empoderado por Deus, para amarrar o diabo e tomar dele aquilo que te pertence, e o diabo com a unção de ser amarrado por você e soltar o que te pertence. Mas sem a lei das primícias, ainda que você pise em Jericó, ainda que as muralhas caiam, você entre e ganhe uma guerra invencível, você vai passar a perder todas as outras se tocar naquilo que pertence a Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Pastora Cris, isso diz respeito apenas a dinheiro, a oferta? Não. É claro que fala muito de dinheiro, porque esta festa eram levados o dinheiro do povo de antigamente, que era a pecuária e a agricultura. É claro. Mas acontece que a Bíblia fala de um todo. A Bíblia fala de um coração que se rende e honra verdadeiramente a Deus em primeiro lugar. E então, pastora, o que mais? Quando você vem fazer parte de uma igreja, nunca deve ser porque você escolheu aquela igreja. A Bíblia fala, lá no livro de Atos, que é o Espírito Santo que acrescenta à igreja o número dos salvos. O Senhor é que te traz. O trabalho que você faz na igreja, ele tem que produzir glória para Deus, nunca para você. E quando a pessoa trabalha querendo a glória para ela sempre vai parar por alguma razão. Ou porque alguém não reconhece, ou porque alguém não respeita, ou porque alguém não honra, ou porque alguém ofende, ou porque alguém fala que você canta feio, porque você fala que você canta bonito. Se isso te faz parar, você está pegando parte do despojo que é destinado à glória do Senhor. Você está se contaminando. Você pode estar contaminando o ministério do qual você faz parte. E você pode estar contaminando a igreja da qual você faz parte. É sério. Uma igreja, ela precisa entregar para Deus o que é de Deus. Ou seja, todas as partes do corpo de Cristo precisa fazer para Deus aquilo que Deus a destinou a fazer. Paulo usa a imagem do corpo, né? Ele fala que a uns o Senhor coloca cabeça, o outro para ser pé, o outro para ser orelha, que quem é pé não deve ser orelha, né? Quem é uma parte não deve querer ser outra. Então, toda a igreja, ela precisa ter o compromisso de fazer aquilo para o qual o Senhor está chamando para fazer, com o coração de entregar a Deus a parte que lhe é devida. Porque uma igreja não pode viver só da unção do altar. Às vezes acontece, mas não é bom. Como assim da unção do altar? A palavra que é revelada para o pastor, para a pastora, a palavra que é pregada, a instrução que é dada, produz vitória na vida da pessoa. Isso
o celeiro do Senhor. E você se lembra o que aconteceu com o Acã, né? Se você continuar lendo, o Acã ele teve que ser morto, ele e a sua família. Aí então, na segunda vez, Israel vence Ai e conquista todas as cidades que o Senhor tinha para eles. Então eu quero finalizar, dentro desse tempo reduzido, finalizar dizendo o seguinte: quando você entrega para Deus a parte que é de Deus, você não deve se preocupar com o resultado. Fala, pastora, eu comecei um ministério de dança, de música, de ensino, e saiu 5, saiu 10, saiu 20, ou às vezes, né, saem pessoas da igreja, se sair mais de uma, as pessoas ficam preocupadas, né? Pastora, está saindo muita gente. Se nós entregamos o que é de Deus, das duas, ou três, na verdade, né? Ou está saindo porque Deus está levando para o canto, porque pode acontecer. O Senhor mesmo fala, ó, seu tempo acabou, tem para você uma obra, vai para outro lugar, e aí a gente não tem que se preocupar. Glória a Deus porque veio, glória a Deus porque foi, né? A obra é do Senhor. Pode ser também porque a pessoa se rebelou, ela não quis aceitar, ela não quis se libertar, ela não quis mudar, ela não quis tocar naquilo que contraria Deus, ela não quis, né, comer o cordeiro todo. O que acontece que, né, tem igreja, essa aqui principalmente, não adianta vir para cá e achar que vai vir em todos os cultos, que vai entregar dízimo e que vai trabalhar, que não é assim. A pessoa tem que viver o processo de santificação, senão ela não sai do lugar. Tem jeito. Eu não quero mais, não tem problema, porque nós temos para ela as primícias de Deus, tratamos com amor, abençoamos de verdade, e dá para ver na vida de todo mundo que passa por aqui que Deus foi na vida dela. Se ela quiser negar, não tem problema. Agora, não tem como negar aquilo que todo mundo vê, porque é visível o que o Senhor faz. Então nós não temos nenhum problema. Entre essas pessoas e a igreja está a salvação de Cristo, e o nome do Senhor está sendo engrandecido e glorificado. Entende isso? Ou pode ser um joio também, que é bíblico também, né? Que tem épocas e épocas que o Senhor vem e separa o joio do trigo para purificar o resto da massa, para a pessoa avançar. Então, entenda, Deus não vai receber nenhuma oferta sua, grava isso, se Ele não for o primeiro na tua vida. Ele não vai receber você se o primeiro lugar de honra não for dado a Ele. Se na sua cabeça a obra dele não for feita, e às vezes o Senhor nos chama para fazer coisas tão difíceis. Eu me lembro que a primeira igreja que eu participei, entendendo que é o Espírito Santo, né? Eu cresci na igreja, mas houve uma época em que Deus me chamou e me revelou a ação do Espírito Santo. Então, a primeira missão que Deus me deu foi dizer para o pastor da igreja que a doença da igreja era a cabeça, que era ele. E que o que ele tinha feito não ia dar certo, que ele ia passar fome. Eu que não era nada, nem ninguém, uma adolescente. E que a igreja ia fechar. E eu fiz isso, eu chamei as autoridades da igreja para ir comigo e falei, pastor, em nome de Jesus, se for diabo, repreende. Mas acontece que Deus falou comigo, o recado é esse daqui. E o pastor, no primeiro momento, chorou, babou, falou, não sai não. Eu falei, estou indo, o senhor falou que vai fechar, não posso ficar aqui. E no prazo que Deus deu, que foi menos de 30 dias, ele foi lá na minha casa e pediu cesta básica, comida mesmo, de verdade, pode ser. E a igreja acabou. Naquele mesmo mês a igreja acabou. Entende? Vocês acham que foi uma coisa fácil para mim? Foi uma coisa que eu queria? Você já enfrentou o ódio de algum líder? De uma igreja inteira? Mas se eu quis honrar Deus em primeiro lugar, é o que Deus estava querendo falar. E foi o que eu fiz. O que Deus estava querendo fazer. Então, eu quero que você entenda que se você é de Deus, Deus tem algo para você fazer no reino dele. Isso é muito
muito além de unção, é muito além de título, é muito além de função. Gente, é você, a tua vida, a tua sorte, as tuas conquistas e Deus. Nada, né? E quando alguém não entrega para Deus o que é de Deus, ela fica com uma unção de fracasso. Tudo que ela fizer vai dar errado. Tudo que ela fizer vai fracassar. Por isso que nos últimos dias o Senhor está nos levando a orar pelo anjo da igreja. Quem tem vindo, se ficar um pouquinho atento, presta atenção nisso. Por quê? Porque a contaminação, quando a igreja grava isso, eu não estou falando que ninguém está com pecado, não entenda errado o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ninguém está com pecado aqui. Deus não está mostrando pecado de ninguém, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um culto que tem que ser feito por você. Existe uma obra que tem que ser feita por cada um de nós, e ela precisa chegar no celeiro de Deus, e que cabe a você buscar de Deus o que Deus quer fazer através da sua vida e entregar para Deus.